espiritualidade do coração é sobre o que a gente vai conversar hoje, nesse culto. E é claro que eu não vou deixar de falar também da formação espiritual. Aliás, eu quero começar falando sobre ela. Eu não sei se você sabe, se não sabe, deveria saber. A gente tem uma formação espiritual aqui na igreja. A gente tem uma classe de formação espiritual na igreja. Pastor, que novidade? Novidade nada. A gente tem uma classe de formação espiritual há 7 anos na igreja, né? Eu queria falar um pouco sobre ela antes da gente entrar na palavra propriamente dita, né? Eu queria que você entendesse o que é uma formação espiritual. Na realidade, a formação espiritual aqui na igreja é um curso que tem como principal objetivo auxiliar você nesse processo de inserção da teologia, e no nosso caso a teologia reformada, no cotidiano. O que é isso? O que adianta você ter uma série de princípios teológicos, você ter uma boa doutrina, mas você não aplicar essa doutrina à sua vida cotidiana? De que adianta? Eu já fiz uma pergunta aqui, mas vou repetir para você entender bem o que eu estou falando. Quem aqui crê que Deus sustenta, governa e dirige todas as coisas? Levanta a mão. Glória a Deus, né? Todo mundo crente. Deus sustenta, governa e dirige todas as coisas, não é isso? Levanta a mão quem acredita nisso. Amém. Amém. Se você realmente acredita nisso, e essa é uma base teológica para dizer que Deus é providente, por que você tem problema com ansiedade? Não é uma boa pergunta? Porque se você acredita que Deus sustenta, governa e dirige todas as coisas, inclusive a sua vida, você deveria ter ansiedade? Não. Se tem, é porque provavelmente a sua teologia, a sua fé não está sendo aplicada ao cotidiano. E aí eu quero deixar de lado as pessoas que possuem transtorno de ansiedade. É uma outra parada, ok? Eu não estou falando de gente que realmente tem problemas psicológicos ou psiquiátricos, que precisa de um acompanhamento profissional. Eu estou falando de gente que é ansiosa em relação às coisas da vida, em relação ao que vai comer, o que vai vestir, como diz a Bíblia, em relação ao que vai fazer amanhã, por exemplo. Você está aqui sentado pensando no dia de amanhã. Mas não existe um Deus para você que governa tudo? Percebe o que significa aplicar a teologia ao cotidiano? A formação espiritual visa te dar isso, essa leitura. De que adianta você acreditar que a salvação é pela graça mediante a fé e ficar tentando comprar a salvação através de alguma forma? Algo que Ele já te deu gratuitamente. Então a formação espiritual, ela visa ajudar você a romper com uma religiosidade vazia, para que o evangelho seja vivido com praticidade. O evangelho precisa ser funcional. Funcional. As pessoas, ao olharem para nós, que não conhecem Jesus, precisam ver o evangelho funcionando. E o evangelho funciona na vida. O evangelho funciona no cotidiano, entende? Então a formação espiritual é um curso que ajuda você a fazer isso. E o que a gente tem experimentado em classe, por exemplo? O que a gente tem experimentado em classe? É claro que eu vou falar sobre a minha leitura, né? Se você quiser saber melhor, você pode conversar com as pessoas que participam da classe de formação espiritual, certo? Então o que a gente tem experimentado? Primeira coisa que eu pontuei aqui: estamos identificando nossas crises. Nós experimentamos a identificação das nossas crises, ou seja, autoconhecimento. Crise, né? Todos nós estamos em crise. O senso comum diz que não, mas se você for ver o significado da palavra crise, todos nós estamos em crise. Todo crente que é crente de fato, ele deveria estar em crise. A palavra crise, ela representa exatamente
a transição entre um estágio e outro. Ou seja, você está em crise quando você já se deslocou de um estágio, mas você não chegou no estágio final. Esse período entre um estágio e outro é chamado de crise, certo? Se a gente entende que Jesus nos salvou, mas a gente ainda não chegou até a consumação final do reino de Deus da salvação, esse período entre o já e o ainda não é chamado de quê? De crise na Bíblia. Entende? Então, todos nós temos nossas crises. E a classe de formação espiritual tem nos ajudado a experimentar as nossas crises, não fugir delas, mas experimentar. Também nós experimentamos a compreensão do processo de santificação, ou seja, nós estamos percebendo que a santificação, na realidade, se trata de uma longa caminhada na mesma direção. Ela não acontece de uma hora para outra. Nós ouvimos muitas pessoas falarem assim: olha, agora que você está em Cristo, você é nova criatura e tudo se fez novo. Mas você continua praticando as mesmas coisas que praticava no passado. Então, o que se fez novo? Né? A sua luta interna às vezes continua a mesma. Você era ansioso antes de conhecer Jesus, e você continua ansioso agora depois de ter conhecido Jesus. Ou seja, você agora é um ansioso cristão. Mais nada. Não é? Então, a santificação, além de ser um processo, ele é lento, sabe? É um processo cheio de idas e vindas para nós. E a gente reconhece isso na formação espiritual. A gente testemunha isso na formação espiritual. Quantas vezes a gente não chega na classe falando assim: olha, eu achei que eu já tivesse superado isso, mas essa semana eu caí de novo. Formação espiritual, né? Porque na classe de formação espiritual nós experimentamos também o reconhecimento das nossas fraquezas, dos nossos medos, da nossa vulnerabilidade. E a Bíblia diz que é exatamente na nossa fraqueza, na nossa vulnerabilidade, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Tem um hino que diz isso, né? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, certo? Ou seja, Jesus, ele não veio trazer uma mensagem para que você se apresente como um invulnerável, como um super-homem ou como uma mulher maravilha. A mensagem que ele veio trazer é uma mensagem de esvaziamento. É uma mensagem de quem reconhece suas dores, suas fraquezas, porque ele veio aliviar as nossas dores. O reconhecimento do poder de Deus só acontece a partir do momento que a gente reconhece as nossas fraquezas. Então temos experimentado isso. Temos experimentado também o valor de um companheiro de caminhada. Caminhar ao lado de alguém significa ter amizade e refrigério. E como a gente em classe compartilha nossas experiências, compartilha nossos pedidos de oração, a gente tem experimentado isso, o valor de um companheiro de caminhada, porque o cordão de 3 dobras não arrebenta com facilidade. Estamos experimentando a perseverança. Há 7 anos estamos numa formação espiritual e há 7 anos que a gente continua aprendendo, continua se conhecendo. Estamos experimentando a certeza de que Deus já começou uma obra em nós, através da espiritualidade. Ele começou, nós vemos isso, nós vemos o Espírito agindo em nós, gradativamente, mudando coisas, mudando o comportamento, fazendo conexões, através da espiritualidade. Estamos experimentando isso, experimentando o Evangelho puro e simples, sem parafernália. É difícil, mas a gente tem tentado experimentar esse Evangelho. E estamos experimentando também um discipulado coletivo, ou seja, o que significa ser e fazer discípulos. Então, todas as vezes que eu falar com você sobre formação espiritual, é sobre essa experiência que eu estou falando. Só quem participa da nossa classe de formação espiritual
é que tem uma exata compreensão do que é isso. Tem uma exata compreensão do que é você realmente ver uma mudança real e significativa na sua vida. Porque na maioria das vezes, a gente tem a sensação de que estamos na igreja, cremos no Evangelho, cremos em Jesus, mas a gente continua do mesmo jeito. Você acha realmente que o Evangelho ele é capaz de mudar você? O que você já mudou nesse tempo? Então, quando eu falo agora sobre espiritualidade do coração, é preciso saber o que é também. Uma espiritualidade do coração é uma espiritualidade que integra as disciplinas espirituais com uma saúde emocional, não é? Disciplinas espirituais, posso citar algumas, né? Oração, meditação, silêncio, solitude, jejum, estudo e por aí vai. Disciplinas espirituais, não é? Saúde emocional, aí é uma outra pegada. Porque geralmente nós não somos ensinados a lidar com as nossas emoções. E esse é o ponto que a gente vai discutir hoje. É simples assim, você quer ver? Quando você se apresentou ao conselho, se é que você lembra disso, né? Para fazer sua profissão de fé, perguntaram alguma coisa relacionada ao seu caráter? Lembra de alguma pergunta assim? Vou citar um exemplo de pergunta relacionada ao caráter. Perguntaram se você é mentiroso ou mentirosa? Perguntaram como você trata seu esposo ou seus filhos? Perguntaram se você é bom filho, como você é na escola, em casa, na vizinhança? Perguntaram isso para você? Não? Não perguntaram? Será que isso não é importante? Para saber se realmente você é convertido ou não? O que perguntaram? Fizeram aquelas perguntas que você estudou na classe catecúmenos, não é isso? Então, se você decorou as respostas, o que vai acontecer com você? Vai passar, certo? Vai passar. Então, você pode ser mentiroso, mau caráter, tratar mal a esposa, desrespeitar seus filhos, ser considerado um péssimo vizinho, mas se você tem as respostas teológicas certas, você é crente. Porque o Evangelho, geralmente, não é usado para chegar nesse lugar. Porque se ele chegasse, motorista crente seria uma outra parada. Entende? Quer saber como o irmão crente é? Pega a carona com ele. Entendeu? Quer saber como um homem crente é? Vai jogar futebol com ele. Mas não é aquele futebol do passeio da igreja, não. Entendeu? É aquele futebol que o pessoal da igreja marca para jogar, né? Que não tem o público, é só o pessoal do jogo. Marca para jogar, que você vai saber como é que é o irmão crente. Entende? Quer saber como é o irmão crente? Observe ele quando ele passa numa blitz e qual é o comportamento dele. Porque, por exemplo, se você está com o irmão crente, crentão, todo espiritual, faz belas orações na igreja, mas ele está andando sem cinto, e porque viu a polícia na frente, ele coloca o cinto rapidamente, isso diz muita coisa sobre o caráter dele. Aí passou pela blitz, faz o quê? Tirou. Isso diz muita coisa. Mas essas coisas não nos interessam. O que nos interessa é se a pessoa vem à igreja, se ela faz oração, se ela lê a Bíblia, se ela frequenta a escola dominical. Então, o evangelho que nós recebemos é um evangelho que cuida somente dessas coisas e não do nosso caráter. Isso tem a ver com as nossas emoções. Entende isso? Faz sentido para você esse negócio? Então, uma espiritualidade
que não despreza o que está no coração, muito pelo contrário, que ela entende que toda a motivação e vitalidade depende da forma como tratamos as questões relacionadas ao nosso coração, é uma espiritualidade do coração. Uma espiritualidade que quer alcançar o que está aí dentro do seu coração, o que te motiva. E vai juntar saúde emocional, né, nesse processo. Deus sempre esteve interessado no que há em nosso coração. Sempre. Você acha que não? Eu fico às vezes me perguntando, o que teria acontecido se em vez de se calar, Adão e Eva tivessem dito para Deus: olha, eu sei que a gente não pode comer desse fruto porque o Senhor proibiu, mas a gente está olhando para ele e ele é bom e desejável para dar entendimento, hein? Imagina se eles tivessem falado antes, mas em vez de falar, eles foram lá e comeram do fruto. E Deus visitava eles toda tarde. E a visita que Deus fazia, para conversar, para bater um papo, não fez com que o homem e a mulher abrissem o coração para ele. Como é que vocês estão? Tudo bem, tranquilo, estamos aqui no jardim, cuidando da árvore. Ah, tá, todas as árvores? Todas as árvores. E aí, nenhum problema? Nenhum problema. Está tudo bem. E a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ah, está tudo certo, tudo controlado. Bastou a serpente dar um incentivo, quando Deus não estava, que eles foram lá e comeram do fruto. Deus está tão interessado no que há no nosso coração, que quando Caim e Abel vão oferecer um sacrifício, e Caim fecha a cara, de insatisfação, Deus pergunta: Caim, o que aconteceu? O que você está sentindo? Por que a sua cara mudou? Fala, Caim. Caim fez o quê? Silêncio. Depois foi lá e matou o irmão. Entendeu? Isso é bom para a gente entender que quando a gente não abre o coração para Deus, ou a gente morre, ou pessoas morrem. Deus perguntou para Sara: você riu, né? O que Sara falou? Não, riu sim. Você riu. Eu disse que você vai ter um filho e você riu. Porque o texto diz que ela riu por dentro, entende? Riu no coração. Eu imagino a risada, né? Ah, tá. Com essa idade toda eu vou ter filho. Eu estou acabadinha, meu velho está mais acabadinho do que eu, e não vai rolar. Deu uma risadinha. O que você está pensando aí? O que você está sentindo? Eu imagino o que teria acontecido com Davi, se na primeira vez que ele viu Betseba da janela, ele já falasse para Deus: Deus, tomando banho, perto da minha janela, não dá, né? Se ele tivesse dito: olha, eu acho que eu vou ficar dando uma passada por aqui, para dar uma olhadinha nela, minha vontade é essa. Ou então se ele dissesse: estou com vontade de pegar, hein? Mas ele não faz isso. Ele não fala com Deus sobre o que está no coração dele, ele simplesmente dá asas a esse coração. E Elias, quando Deus disse para ele: Elias, o que você está fazendo aí? Deus estava interessado. Por que você está aí no meio desse caminho largado, jogado? E Elias vai lá e fala. Percebe a diferença? Então Deus está interessado no que há em nosso coração. Davi compreende isso mais tarde, porque nós lemos um salmo em que Davi faz uma oração, Salmo 139. Vê o que diz no versículo 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me
e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou ler esse texto para você na Bíblia Mensagem. Veja como ela traduz isso. Investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo a meu respeito. Interroga-me, testa-me, assim terás uma ideia clara de quem sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Somente alguém que conhece Deus de verdade, profundamente, é que vai ter coragem para dizer: investiga a minha vida, sonda-me, ó Deus, descobre tudo a meu respeito. Tem que ter coragem para fazer esse tipo de oração. Você tem que ter a plena certeza de que Deus está interessado no que está no seu coração. Se você tem essa certeza, você precisa fazer a mesma oração que Davi fez. Senhor, vem e sonda o meu coração. Vem e investiga a minha vida. Vem e vê o que está aqui dentro. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, disse assim: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Percebe Paulo falando sobre o que está no seu coração? Declarando isso. Mas por que eu abriria o meu coração para Deus? O que me daria coragem para abrir o coração para Deus? A espiritualidade do coração, ela nos leva a confiar no oleiro, entende? Ou seja, o próprio Jeremias relata essa experiência, quando Deus diz: desce à casa do oleiro e vê o que ele está fazendo. O oleiro estava moldando um vaso, e o vaso se estragou em suas mãos. Dizer para Deus o que está no nosso coração significa você permitir que Deus veja o seu vaso estragado. Mas você vai fazer isso porque você tem a certeza, você confia que o oleiro vai conseguir fazer o quê? Do mesmo barro, moldar um vaso novo. Você tem que ter a certeza de que se você abrir o seu coração para Deus, se você tiver um coração quebrantado, Ele vai juntar os pedaços de novo. Ele vai moldar você. Deus sabe exatamente como te moldar. Ele conhece a sua estrutura, diz o salmista. E Ele sabe que você é pó, Ele conhece você de dentro para fora. Deus faz a ferida, e Ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Somente quem tem esse entendimento e essa confiança é que vai abrir o coração para Deus e vai praticar uma espiritualidade do coração. O que a prática da espiritualidade tem me ensinado? A reconhecer minha estrutura, falando de mim agora, a falar com Deus com veracidade, lidar com os meus pecados, corrigir o meu percurso, trazer o Evangelho para a vida e aprender diariamente com Deus e conhecer a mim mesmo. Você entende isso? A gente racionaliza demais às vezes. A gente aprende a negar os nossos sentimentos. Tem gente que fala assim: não, você vai contar para a pessoa: olha, aconteceu uma coisa comigo terrível e eu estou muito triste e tal. Aí o irmão, tentando ajudar, fala assim: rapaz, mas olha para Jesus, porque Ele sofreu muito mais que você. E agora? Alguém tem dúvida de que Jesus sofreu muito mais que a gente? Alguém tem dúvida disso aqui? Hein? Tem dúvida? Agora, saber que Ele sofreu mais do que eu, muda o que eu estou sentindo? Muda o meu sofrimento? Muda a minha dor?
Não muda. Mesmo sabendo que Jesus sofreu mais do que eu ainda vou ter que lidar com a minha dor e com o meu sofrimento. Ou não? Só quem teve perdas é que sabe. Veja o que a Bíblia diz. Ok, eu sei o que a Bíblia diz, mas e aí? E agora? Isso muda o que eu estou sentindo? Vai mudar o que eu estou sentindo se eu reconhecer o que eu estou sentindo, se eu colocar isso diante de Deus. Entende? Então nós aprendemos uma espiritualidade dissociada das emoções, né? Mas sentir é próprio do ser humano. Minimizar ou negar o que sente é uma distorção do que significa ser portador da imagem de um Deus que é pessoal. Se você não consegue expressar suas emoções, você vai permanecer debilitado na sua capacidade de amar a Deus, de amar os outros e de amar também a você mesmo. Pastor, por que você traz essa reflexão hoje? Porque a gente foi ensinado que os sentimentos são falíveis e não confiáveis. Logo, os sentimentos são as últimas coisas que nós deveríamos nos preocupar na nossa vida espiritual. Mas será que é isso? Aí eu trago o texto de Jeremias para a nossa discussão. Jeremias 17, versículo 9. Você pode abrir a sua Bíblia e vai ser projetado também um versículo muito conhecido que fala sobre o coração. Olha lá. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Você já ouviu esse versículo alguma vez, né? Alguém já citou ele para você? Não? O coração do homem é enganoso. Vai confiar no coração? Vai ouvir o coração? Ele é enganoso, ele é corrupto. A maioria dos cristãos acha que não tem permissão para levar em conta o que está no seu coração, seus sentimentos, e expressar isso abertamente. Isso resulta na prática em orações com filtros. O que é uma oração com filtro? Oração com filtro é aquela que não é do coração. É aquela ideia de que você está querendo rasgar as suas vestes, né? Pegar cinza e jogar na cabeça, entendeu? Chorar amargamente. É assim que você está se sentindo, mas por fora você está dizendo: Senhor, muito obrigado, eu te louvo, ó Senhor. O que é que Deus ouve? Hein, gente? O que é que Deus ouve? Eu te louvo, Senhor, ou cara no pó? O que é que ele ouve? O que é que ele está vendo? Então, a gente faz orações com filtros. Tem muita oração na Bíblia que você não teria coragem de fazer. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes a gente se considera mais santo que os próprios escritores da Bíblia. Mais santo. Salmo 39, o salmista fala assim: Senhor, para de me açoitar. Eu não posso pedir a Deus para de me açoitar, que isso é murmuração. Mas no Salmo está lá. Senhor, desvia o teu olhar de mim, para que eu possa ter um pouco de felicidade. Então o salmista está dizendo o quê? Que tudo que está acontecendo com ele é culpa de quem? De Deus, na oração. No Salmo 88, o salmista fala assim: Senhor, qual é a vantagem que o Senhor vai ter com a minha morte? Porque lá no inferno não tem louvor, não tem culto. Então pensa bem. Você faria uma oração dessa? Mas o salmista faz.
Davi diz assim: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Mas quando eu confessei os meus pecados, o meu vigor voltou. Quando eu parei de ocultar a minha iniquidade, quando eu confessei as minhas transgressões, voltou a vida. Então a gente faz oração que não é do coração, mas deveria ser, entende? Porque Deus ouve o que está no nosso coração. Não pode ter filtro, entende? É você e seu Deus. O Deus que, segundo o salmista, sonda e conhece o seu coração. O Deus que diz, através do salmista, a palavra ainda não chegou na sua língua, e Ele já conhece todas. Então Deus criou os seres humanos para sentirem uma ampla gama de emoções. Além de seres espirituais, também somos seres morais, emocionais, racionais e às vezes até passionais, né? Às vezes até isso. Então lide com isso. Você tem que lidar com a raiva, tem que lidar com a tristeza, tem que lidar com o medo, com o prazer, com o amor, tem que lidar com a surpresa, com o desgosto, com a vergonha. Se você sente tudo isso, é porque Deus fez você um ser que sente. Estou com raiva e não devia estar sentindo raiva. Ué, está sentindo por algum motivo, né? O problema não é sentir raiva, o problema é como você vai lidar com ela. Entende? Eu estava em mentoria há um tempo atrás, com o Márcio, né, pastor Márcio, e comecei já as lamentações, né? Aí eu falei assim: Márcio, fulano, né, fez de novo. Foi bem essa expressão que eu usei, não, mas fez comigo de novo, na minha cabeça. Cara, eu já tentei ajustar isso, uma série de coisas, não dá certo. O cara fez de novo. E eu estou falando, o Márcio virou para mim e falou assim: tá, mas o que Jesus faria? Ele falou o que Jesus faria, eu fingi que não estava ouvindo e continuei reclamando. Aí ele parou de novo: tá, mas o que Jesus faria? E eu continuei falando. Daqui a pouco ele: tá, mas o que Jesus faria? Aí eu falei: Márcio, eu sei exatamente o que Jesus faria e eu sei o que eu tenho que fazer, mas hoje não, tá? Ou seja, eu sei o que Jesus faria, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu preciso lidar com a minha raiva naquele momento, é o que eu estou sentindo, entende? É claro que quando ele diz o que Jesus faria, ele não estava querendo que eu negasse o sentimento. Ele estava me levando a reconhecer: cara, você está com raiva mesmo, não é isso, mas você precisa se ajustar ao Evangelho também. Lidar com a raiva de acordo com o Evangelho. Então não é negar as dores, não é negar as perdas, não é negar as emoções, porque se você negar isso, você vai ficar cada vez menos humano. Você vai virar um emoji, entendeu? É isso. O emoji está sempre sorrindo, né? Ó, quer ver? Vou dar um exemplo aqui, ó. Pessoal aí, Nobre da Rocha, tá passando raiva há um tempo aí, não tá? E aí, a oração, como é que tem sido? Tem colocado essa raiva lá diante de Deus? Essa indignação diante de Deus? Tem falado com Deus sobre a justiça que vocês querem? Porque mesmo que tudo isso passe, que o nosso irmão voltar e volte para casa bem, que é o que a gente espera e crê que vai acontecer, os sentimentos que vocês viveram nesse período vão continuar lá para serem tratados. Ou não? É assim com todo mundo. Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Entende isso? E aí eu quero trazer uma imagem para você, rapidamente. Não vou analisar ela muito não, mas eu quero que você veja essa imagem. Essa imagem foi uma imagem que a gente trabalhou na classe também, muito recentemente. Na realidade aqui, a gente tem
o símbolo da Trindade. Ok? Da Trindade. Então aqui você tem o Espírito Santo, o Pai e o Filho. Essa é a imagem. É uma representação da Trindade. Né? Percebam que aqui nós temos 4 círculos. 4 círculos. Nós temos um círculo maior aqui, tá vendo? Nesse círculo maior estão representados as 4 pessoas aqui. Por que eu digo 4? Porque tem o Espírito Santo nesse círculo maior, dentro dele, o Filho dentro dele e o Pai dentro dele, e isso aqui é um corpo, um ser humano caído. Ok? Um ser humano caído. Então, o amparo do Pai, representando aqui, né? A humilhação do Filho para salvar esse ser humano e a ação e vinda do Espírito Santo. Ou seja, aqui está representando que a salvação, a restauração do ser humano é uma obra de Deus, e Deus é trino. É uma obra do Pai, através do Filho e no poder do Espírito Santo. Percebe isso? E aqui você vê também que os círculos estão abertos. Cada pessoa da Trindade está representada aqui com um círculo, e o círculo está aberto. Por que o círculo está aberto? E aí, o que vocês acham? Por que o círculo está aberto? Porque Deus é um só. E as pessoas da Trindade acabam atuando nas áreas uma das outras. Você quer ver? A gente chama o Espírito Santo de Consolador, certo? O Pai consola? O Filho consola? Também. Então não há uma atuação independente, eles atuam juntos nessa salvação do ser humano. Mas tem uma coisa nessa imagem que eu acho mais espetacular ainda, entende? Primeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mesmo Deus, certo? Não é isso que a gente acredita na doutrina da Trindade? Dentro da divindade existe uma relação. Deus pode ser representado como uma comunidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem sentido você querer viver uma vida fora da comunidade? Porque na própria divindade, Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam. Então, a essência divina tem uma essência comunitária. O ser humano individualista não é o ser humano que Deus criou. Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele, como está acontecendo aqui, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo se relacionando e se manifestando na história, mas também para se relacionar com outro, porque mesmo sem ter necessidade nenhuma, Ele insere uma terceira pessoa nessa relação, que é o ser humano. Ele cria o ser humano e se relaciona com ele. Então, todo ser humano é um ser relacional. Todo ser humano não deveria se bastar em si mesmo. Não existe esse negócio de ser crente e não querer frequentar a igreja. Não existe. Não dá para ser crente sozinho em casa. Sabe por quê? Porque é uma questão de humanidade. Deus nos fez à imagem e semelhança dele, e Deus, ele é um ser relacional. E se ele é um ser relacional, o ser humano criado à imagem e semelhança dele também tem que ser. Aí, sei lá, aí vem o Aristóteles para falar sobre esse animal que tem que viver em sociedade. Pode vir filósofo falar o que quiser para explicar algo que está na essência da humanidade, porque Deus nos criou assim. Querer estar sozinho é uma anomalia. Estou trazendo isso para você entender que você foi formado segundo um modelo. Então Deus é pessoal. Deus não é indivíduo, Deus é pessoa. Deus é relacional. E você também tem que ser. Você foi formado segundo um modelo. Então, Deus pensa. Se Deus pensa, você também pensa, não pensa? Todo mundo pensa aqui? Pode voltar para a tela. Você pensa?
Deus pensa, você pensa. Deus tem vontade. Você tem vontade? Tem ou não? Tem, gente? Tem, me responde aí. Tem ou não tem? É a diferença da igreja pentecostal e presbiteriana, né? Se eu falo tem, irmão, já está, glória a Deus. Presbiteriano, tem? Ele responde para dentro. Perguntando o negócio aqui, responde essa parada, cara. Se Deus sente, você também sente. Está na tua essência esse negócio, entende? Você é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, e parte dessa semelhança tem a ver com sentimento. Então não tem o menor sentido você interpretar, por exemplo, a fala de Jeremias como um incentivo a não ouvir o seu coração e desconsiderar o que está nele. Não ouça o seu coração, não olhe para o seu coração, porque enganoso é o coração do homem. Não tem sentido, porque Deus é um Deus que sente, e nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então muitas vezes você pode ter ouvido expressões assim: o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem. Está lá em Eclesiastes 9:3. Ou como Jesus disse, a gente reproduz, né? E está certo, de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos. Todos os males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Pelo menos foi isso que Jesus disse na sinagoga de Nazaré. Em João 3,17, João diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar e não para condenar. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, carregou nossas dores, sarou nossas enfermidades. Ele disse que quer que você tenha um jugo suave, um fardo leve. Então, Deus está falando sobre sondar, sobre provar, não é para você ficar pensando em juízo e tentando esconder coisas dele. Porque se Jeremias visse Deus assim, ele não teria escrito o quê? E aí? O que ele não teria escrito? As lamentações. Ele rasga o coração nas lamentações. Ele fala o que se você nunca leu Lamentações de Jeremias, vai ler, irmão. Ele rasga o coração, fala o que está lá dentro mesmo nas lamentações. Então, por confiar em Deus e não no homem, no Deus que prometeu, lá em Ezequiel, um coração novo, um espírito novo, por acreditar na sabedoria e na criatividade do oleiro, Jeremias diz no versículo 14 do mesmo texto do coração enganoso, Jeremias 17, ele diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Você entende o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, o coração do homem é enganoso e corrupto. Quem pode entender esse coração? Quem pode entender o meu coração enganoso e corrupto? Quem pode entender essas minhas emoções contraditórias, esses meus sentimentos estranhos? Quem pode entender? O Senhor entende. O Senhor prova. Então ele diz: cura-me, Senhor. Então não basta você reconhecer o que sente. Você falar assim: eu estou com raiva. Tá, ótimo. Reconheceu, o primeiro passo. O segundo passo é: Senhor, me ajuda a lidar com a raiva, cura. Eu preciso agir como o Senhor manda. Sabe? Eu desejo comer do fruto proibido. Fala isso para Deus. Conta para Ele. Fala sobre os seus maus desejos. E pede a Ele condições para você lidar com isso. Porque se você ficar calado, se você tentar ignorar ou negar o que você sente, a derrocada é certa, irmão. É certa. Entende? Eu pergunto para você, o quanto o Evangelho realmente mudou a sua vida, desde que você se converteu? O quanto?
Já parou para pensar? Ou você é a mesma pessoa? Tem gente que é. Tem gente que tem 30 anos de evangelho. 30 anos. Só que em vez de ser um crente de 30 anos, é um crente de 1 ano 30 vezes. Entendeu a lógica aí? É um menino na fé. 30 anos no evangelho, mas ainda se comporta há 30 anos como um crente de 1 ano. O que mudou? Entende? E eu não estou falando sobre orar, ler a Bíblia, frequentar a igreja. Tudo isso é muito bom, saudável, a gente tem que praticar, mas não anula o fato de que permanecemos como pessoas miseráveis, que querem fazer o bem, mas praticam o mal. Essa é a nossa realidade. Então, o que está no seu coração? Você tem medo de investigar o seu coração? Lembre-se que Jesus veio para os fracos. Ele está perto daqueles que possuem um coração quebrantado. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Não confie em si mesmo. O Senhor é que pode restaurar seu coração. Acredite que Ele pode curar o seu coração através do exercício de uma espiritualidade emocionalmente saudável. E aí eu termino aqui, lembrando a você mais uma vez as palavras de Brennan Manning, no livro Evangelho Maltrapilho. O Evangelho é para os dilapidados, os derrotados e os exauridos. Ele é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala de uma mão para outra. É para os vacilantes e de joelhos fracos, que sabem que não se bastam de forma alguma e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça. É para os discípulos inconsistentes e instáveis, cuja azeitona vive caindo para fora da empada. É para homens e mulheres pobres, fracos e pecaminosos, com falhas hereditárias e talentos limitados. É para vasos de barro que arrastam o pé na argila. É para os recurvados e contundidos que sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. O Evangelho é para mim mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo de sua caminhada cristã. É para quem confessa a fé reformada, mas às vezes vive uma teologia de impossibilidades. É para quem compreende que precisa se banhar no Evangelho todos os dias, que não se contenta com letras mortas, mas busca intensamente o Deus da reforma até encontrá-lo, pois sabe que a obra iniciada por Ele ainda não acabou. Dia 31 está chegando aí, e a gente vai bater no peito e dizer: somos reformados. Mas a gente tem que ser reformado, que está sempre se reformando. Até quando? Até quando, gente? Até o último dia. Ele começou a obra, mas ele ainda não terminou. Meu desejo é que você tenha uma espiritualidade do coração. E se você quiser participar da nossa classe, a gente vai se sentir abençoado em ajudar você nesse processo. Todo domingo às 9 da manhã. Né? Esse é o caminho que a gente está. Se aprofundar na relação com Deus e, consequentemente, se aprofundar no conhecimento de quem nós somos, para que o Espírito Santo nos aperfeiçoe diariamente. Amém?